A história do judô no Brasil está intimamente relacionada à vinda dos imigrantes japoneses para o nosso país. Então é necessário a gente compreender um pouco como se deu essa vinda. Nós vimos que entre meados do século XVII e meados do século XIX, o Japão permaneceu fechado para o mundo. A partir da transição da era Tokugawa para a era Meiji, o Japão se abre para o mundo. Essa mudança de regime de governo dentro do Japão gera uma profunda crise econômica. Grande parte dos japoneses que trabalhavam com a terra vão para as cidades. Uma das soluções que o governo japonês identifica para esse problema é a imigração desses japoneses para fora do Japão. Lembre-se que em 1850 e em 1888 no Brasil fica proibido o tráfico negreiro e é abolida a escravidão no país. O nosso país tem um déficit agora de mão de obra de pessoas para trabalhar nos campos. Assim, em 1895, Brasil e Japão assinam na França um tratado de amizade, de acordo de cooperação que vai permitir que japoneses emigrem do Japão para o Brasil. No ano de 1907, o governo do estado de São Paulo celebra um acordo com uma empresa de imigração japonesa. E no ano de 1908, nós temos a primeira chegada da leva de imigrantes no Brasil, por intermédio de um navio chamado Kassato Maru. Existia um perfil de imigração para essas pessoas. Elas deveriam vir em família, deveriam ter entre 12 e 45 anos de idade e deveriam ser pessoas ligadas à atividade agrícola para trabalhar nas fazendas no interior do estado de São Paulo. E essa é uma característica da migração japonesa. Eles começam a formar colônias dentro do estado de São Paulo e a trabalhar num primeiro momento na atividade cafeeira. Apesar de condições extremamente adversas que os japoneses encontraram no Brasil, eles conseguiram transformar o seu ambiente de produção. Criaram colônias e nessas colônias mantiveram a sua língua, os seus costumes, a sua tradição. Uma das tradições que os japoneses mantiveram dentro dessas colônias foi a arte marcial judô. No ano de 1915, um outro judoca, quarto dan da Kodokan, chega ao Brasil, Mitsuyo Maeda, o Conde Koma, que se apresenta em várias cidades lutando o seu jujutsu, segundo ele. Em 1929 e em 1930, outra leva de imigração japonesa segue para os estados do Pará e do Amazonas. Nesse mesmo ano de 1929, há uma profunda crise econômica mundial. Essa crise interfere diretamente na economia das colônias japonesas aqui no Brasil. Os japoneses passam a diversificar a sua produção agrícola. E para diversificar essa produção agrícola, começam a procurar outros lugares, como por exemplo o norte do estado do Paraná e outras cidades dentro de São Paulo. O judô começa a se disseminar pelo país. Com a vinda do Estado Novo, no ano de 1937, e com a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942, essa colônia japonesa se fecha. É uma época de extremo nacionalismo dentro do país e há uma certa perseguição à cultura amarela, à cultura japonesa dentro do Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, essa colônia japonesa, mantendo ainda suas tradições e culturas, vai começar a se integrar de uma forma mais ampla à sociedade brasileira. Essa integração da cultura da comunidade japonesa com o Brasil possui um grande ícone, chama-se Chiaki Ishii, faixa vermelha de judô. Nascido no Japão, naturalizado brasileiro, Chiaki Ishii, nas Olimpíadas do ano de 1972, traz a primeira medalha olímpica brasileira para o judô, o terceiro lugar nas Olimpíadas de Munique. Dica de judô fora do dojo
pela Escola Nacional de Judô. A arte marcial judô, criada no final do século XIX pelo mestre Jigoro Kano, chega ao Brasil. Para quem quiser conhecer mais a história do judô dentro do Brasil, a sugestão de leitura de hoje é o livro chamado Os Pioneiros do Judô no Brasil, de nosso mestre e faixa vermelha, Chiaki Ishii. Chiaki Ishii também foi o primeiro brasileiro medalhista em Olimpíadas, no ano de 1972. Um capítulo interessante desse livro do mestre Chiaki Ishii é sobre Mitsuyo Maeda, o chamado Kondikoma, professor e quarto dan da Kodokan no Japão, que traz o judô para o Brasil e abre a sua primeira escola na cidade de Belém do Pará, no norte do país. Que tal estudar mais judô?